Onde estava Jesus nos 3 dias entre sua morte e ressurreição? Ele foi para o inferno, Hades ou céu. Naquele dia em que Jesus estava na cruz, Jesus estava prestes a embarcar na mais incrível jornada que surpreenderia as pessoas por séculos. Mas o início dessa jornada foi a cruz. O livro de Lucas narra a história final da jornada de Jesus para sua morte, desde sua oração no Getsêmani, onde sua fé em Deus é confirmada, até a cruz, quando Jesus proclama: "Está consumado". Ao dizer isso, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Antes de ser retirado e sepultado em um túmulo próximo, seu corpo inerte permaneceu na cruz até ser finalmente removido. Por outro lado, seu espírito estava em outro lugar. Para onde foi? O espírito dele foi para o inferno ou para o céu? Há muitas controvérsias sobre o paradeiro de Jesus, ou mais especificamente, a localização de seu espírito durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição. Naquele dia em que Jesus estava na cruz, Satanás pensou que tinha vencido, que seria o fim. Judas se corrompeu e entregou Jesus. Os homens libertaram Barrabás. Pilatos condenou Jesus à crucificação, apesar de não encontrar culpa nele. Mas sua morte foi apenas o primeiro passo. Jesus suportou tudo o que lhe foi lançado por um propósito. Ele fez isso com humildade e compaixão. Ele poderia ter se libertado daquela cruz, subido aos céus e eliminado todos os demônios que queriam ele na cruz. Mas não, ele não fez isso. Ele suportou o peso dos pecados do mundo inteiro. O Evangelho diz que na cruz, após Jesus dizer: "Está consumado", inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Seu corpo foi colocado em um túmulo próximo. Seu corpo físico estava lá, não seu espírito. Seu espírito, no entanto, estava em outro lugar. 3 dias depois, seu corpo e espírito foram reunidos, e ele ressuscitou dos mortos. Essa ressurreição é a pedra angular da fé cristã, pois representa a vitória de Jesus sobre a morte e o pecado, abrindo o caminho para a salvação da humanidade. Sua morte na cruz não foi apenas um evento histórico, mas um ato de amor supremo, no qual ele se sacrificou voluntariamente para redimir a humanidade de seus pecados. A ressurreição de Jesus não apenas confirmou sua divindade, mas também garantiu a esperança da vida eterna para todos que nele creem. A indicação mais clara nas Escrituras para onde Jesus foi durante os 3 dias de sua morte vem de sua conversa na cruz com um dos ladrões crucificados ao seu lado. O ladrão pede para ser lembrado quando Jesus entrar em seu reino, e Jesus responde: "Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso". Esse diálogo, registrado nos Evangelhos, é uma das passagens mais intrigantes da narrativa da crucificação e da ressurreição de Jesus. No entanto, mesmo essa passagem não oferece uma resposta definitiva à questão sobre onde Jesus esteve durante esse período de tempo. A declaração de Jesus ao ladrão, prometendo-lhe estar com ele no paraíso naquele mesmo dia, lança luz sobre a natureza da vida após a morte e a prontidão de Jesus para receber os arrependidos em sua presença. No entanto, não fornece detalhes específicos sobre a localização ou a condição exata de Jesus durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição. Outro texto frequentemente mencionado é 1 Pedro 3, 18 a 20, que oferece uma perspectiva adicional sobre onde Jesus esteve durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição. Pedro escreve que Jesus, após ser morto no corpo, foi vivificado no espírito e desceu ao Sheol, ou Hades, o reino dos mortos, para pregar aos espíritos em prisão e proclamar sua vitória sobre o pecado e a morte e resgatar os justos que haviam falecido antes de sua vinda. Essa passagem levanta ainda mais questões sobre a jornada de Jesus durante esse tempo misterioso. A interpretação desse texto tem sido objeto de debate entre estudiosos e teólogos ao longo do século. Pedro não fornece detalhes sobre o conteúdo da pregação de Jesus aos espíritos em prisão,
deixando espaço para interpretações variadas. Alguns imaginam que Jesus proclamou uma mensagem de redenção e esperança, oferecendo uma oportunidade de salvação mesmo para aqueles que faleceram antes de sua crucificação. Outros veem essa pregação como uma declaração de sua vitória sobre Satanás e seus seguidores, reafirmando sua autoridade sobre as potestades espirituais. Efésios 4, de 8 a 10, é outro texto usado nessa discussão. Citando o Salmo 68, versículo 18, Paulo fala sobre Cristo. Quando ele subiu às alturas, levou muitos cativos. Alguns dizem que Jesus reuniu todos os redimidos e os levou para sua morada permanente no céu. Ou seja, Jesus trouxe todos os outros que anteriormente haviam sido justificados pela fé e os conduziu da morada dos mortos para seu novo lar espiritual. Essa passagem tem sido interpretada de várias maneiras ao longo da história da Igreja, adicionando mais mistério ao destino de Jesus durante esse período. Alguns estudiosos sugerem que essa ascensão de Cristo com os cativos pode indicar que Jesus reuniu todos os redimidos, todos aqueles que aguardavam a libertação no lugar dos mortos, e os levou consigo para sua morada permanente no céu. Essa interpretação sugere que Jesus não apenas venceu a morte para si mesmo, mas também abriu o caminho para a vida eterna para todos os que creem nele. Outros argumentam que essa ascensão de Cristo com os cativos pode ter um significado mais simbólico, representando a vitória de Jesus sobre os poderes do mal e a libertação da humanidade do domínio do pecado e da morte. Nessa visão, os cativos podem ser entendidos como uma metáfora para todos os que estavam cativos espiritualmente antes da obra redentora de Cristo. Tudo isso nos mostra que o que exatamente Cristo fez nos 3 dias entre sua morte e ressurreição é um mistério da nossa fé. A única coisa que sabemos com certeza é que, de acordo com as próprias palavras de Jesus na cruz, ele foi para o paraíso, mas não se sabe se de lá ele desceu para pregar para os aprisionados. Podemos dizer também, com certeza, que, tendo concluído sua obra de redenção, Jesus está no céu, à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. E é nessa confiança em Deus que nós cristãos vivemos nossos dias. Devemos cada vez mais estar íntimos com Deus para que alcancemos, no fim da nossa vida terrena, a salvação eterna. Por isso, cabe a você agradecer a Jesus por tamanha bondade, pois ele poderia ter simplesmente saído daquela cruz e se libertado daquele sofrimento. Mas não, ele preferiu dar a vida por você, para que você tenha a chance de se redimir. Portanto, você não assistiu esse vídeo à toa. Jesus te chama para que se arrependa dos seus pecados e alcance sua salvação. Se você tem gratidão e agradece a Jesus por tanta bondade contigo, eu quero te convidar a fazer uma oração de gratidão e perdão para Jesus agora. Ore comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo sacrifício que fizeste por mim na cruz. Reconheço meus pecados e peço o teu perdão. Ajuda-me a viver de acordo com a tua vontade, a seguir os teus mandamentos e a amar ao próximo como a mim mesmo. Recebo o teu amor e a tua graça em minha vida e peço que continues a me guiar e fortalecer a minha fé. Em teu santo nome eu oro. Amém. Não tenha vergonha de comentar. Obrigado, Jesus. Compartilhe esse vídeo para levar a palavra para mais pessoas. Isso é uma forma de evangelização. Que Deus te abençoe e que a paz esteja contigo.